Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria ter você aqui em mais uma matéria, mais um módulo. É isso aí, já estamos no módulo 6 de teologia, fases do crescimento. Fases do crescimento é uma matéria sensacional, é uma matéria que você vai se apaixonar, porque na verdade é uma matéria esclarecedora acerca da vida cristã, acerca das fases. Toda nossa vida ela é dividida em fases. E a fase do crescimento, na verdade, o meu propósito é despertar em você o desejo de crescer, despertar em você o desejo de amadurecer. Ou seja, fases são coisas importantes, porque em cada fase existe algo marcante. Toda fase ela tem início, meio e fim. Toda fase, na verdade, nós entramos nela, desenvolvemos nela e encerramos ela. É assim como um ciclo, né? Precisa encerrar um ciclo para poder iniciar outro. Então nós passamos as fases e, na verdade, nós passamos por ela, não permanecemos nela. Então a importância de você entender que toda fase tem começo, meio e fim e toda fase acaba, né? A fase do crescimento, ela, na verdade, mostra que existe um começo e existe um fim, assim como o próprio Salomão declarou em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Agora, infelizmente, nós temos visto que muitas pessoas entram em uma fase e não querem mais sair dela, né? Entram naquela fase, querem perpetuar, querem permanecer nela, mas nós temos que entender que tudo nessa vida passa. Tudo que Deus cria, cresce. Tudo que Deus cria se desenvolve, se amadurece. Então, tudo que Deus faz, cresce. Deus nunca fez nada para regredir, né? Deus nunca fez nada para diminuir. Aliás, o sábio judeu Gamaliel sabia muito disso e declarou exatamente isso, né? O tempo vai mostrar se essa obra é de Deus ou não. Então, devemos aprender a ter paciência com algumas pessoas que estão em outra fase diferente da nossa, né? Tem pessoas que repetem muitos anos a mesma fase e tem gente que fica 20, 30 anos fazendo a mesma fase porque está sendo reprovado em alguma coisa. Agora, imagina se a pessoa ficar 5, 6, 7, 10 anos no mesmo ano escolar, né? Aí então é um problema sério, um problema grave. Deus tem muitos projetos para nós e Deus tem coisas muito mais abundantes, muito maiores para as nossas vidas e nós precisamos nos abrir para o novo de Deus. Precisamos aprender a sair das fases e a viver cada fase da nossa vida. É importante nós passarmos, crescermos e continuarmos crescendo na fase. A vida cristã, ela sempre é inesgotável, ela é como um poço inesgotável de crescimento, de ensino, e quanto mais estudamos, mais vamos observar que temos mais a crescer e mais a aprender e mais a caminhar juntos, né? Então, nunca nós vamos esgotar aquilo que Deus tem para nós, nunca vamos esgotar uma doutrina, uma passagem bíblica, um livro bíblico, um texto bíblico, ele jamais se esgota, porque a palavra de Deus, ela na verdade, ela é rica, ela é, toda língua original, ela é muito rica e ela tem diversas formas de você poder visualizar. Já vimos isso aí na matéria Como Estudar a Bíblia, né? Você pode estudar pelo personagem, você pode estudar pela cultura, você pode estudar pela dispensação, você pode estudar pela gramática, você pode estudar pela história. Então são diversas formas de você poder explorar. E se não bastasse isso, você ainda pode estudar pela visão dos 5 ministérios, pela visão apostólica, pela visão profética, evangelística, pastoral ou de ensino. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura, nascido de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Foi o que nós estudamos aí no módulo anterior, né? Então, a importância de você conhecer a realidade da nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Essa vai ser a base desse nosso módulo, essa vai ser a base do nosso ensino, da nossa matéria. Em Cristo Jesus, nós somos renovados diariamente. Em Cristo Jesus, constantemente, nós vamos ser renovados, fortalecidos, abençoados. A primazia é que tem que estar sempre em Cristo. Ele é a primícia, ele é a primazia de todas as coisas. Agora, Paulo insiste em nos ensinar
que existe uma realidade da nova criatura. A partir do momento que você nasceu de novo, você nasceu como um recém-nascido, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Não tem ninguém sendo velho como voltar ao ventre da mãe, mas tem como nascer da carne e nascer do Espírito. Nascer da água e nascer do Espírito, nascer da água e nascer da carne é o parto natural. Mas o nascer do Espírito é você deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, do juízo e da justiça e estabelecer o senhorio de Jesus na sua vida, porque a palavra de Deus nos diz, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então é possível sim você ter um novo nascimento, mas você tem que entender que a partir do momento que você nasceu de novo, começou uma nova vida. Então a pessoa pode ter 20, 30, 40, 50 anos, mas espiritualmente ela é um recém-nascido. Espiritualmente ela está numa fase de recém-nascido espiritual. Filipenses capítulo 3, versos 12, nos diz: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está nos dizendo, uma coisa é fácil, não alcancei ainda a perfeição, mas para alcançá-la, eu tenho que deixar para trás a fase anterior. Para alcançá-la, eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficam. Interessante que nesse mesmo capítulo 3 de Filipenses, versículo 16, ele nos diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, você saiu de uma fase de primeira infância e foi para uma outra fase, anda nessa outra fase. Não volta para a fase anterior, não volta para ter atitudes de recém-nascido, porque na verdade é um crescimento, é uma maturidade. Voltando ao versículo 14, ele nos diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio, existe uma vocação e, na verdade, só alcança aquele que chega até a linha de chegada, até aquele que ultrapassa a linha de chegada. Então nós vamos observar aí que, na verdade, as fases vão tratar períodos da vida cristã, vão tratar passado, presente, futuro, né? Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para alcançar. Prossigo para alcançar. Alcançar o quê? Alcançar a maturidade, alcançar a estatura de varão perfeito, alcançar a perfeição em Cristo Jesus. E Paulo é consciente de dizer, não que eu já tenha alcançado, ou seja, ele está falando acerca da posição de estatura de varão perfeito, sobre a questão de ser perfeito, e ele reconhece que ele próprio ainda não tinha alcançado. Tanto é que ele começa dizendo, não que eu tenha chegado, não que eu tenha alcançado a estatura de varão perfeito. Qual é a estatura de varão perfeito? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso referencial? O próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele é o modelo, assim como era o modelo de Paulo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala, eu quero chegar a essa estatura, eu quero chegar a essa perfeição, eu almejo a perfeição, mas para isso eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. Muitos não conseguem se desvencilhar do passado, porque abrir mão do passado é um exercício psíquico, é um exercício mental. Você tem que exercitar sua mente para abrir mão do passado. Então, muitas pessoas até não conseguem se desvencilhar do passado porque o passado foi bom, por causa das boas experiências, das conquistas, e eles até acham que o melhor que já viveu estava no passado. Os melhores dias foram os dias da minha infância, os melhores dias foram os dias da minha juventude, e há muitas pessoas que acham que os bons tempos não voltam mais. É bem verdade que aquilo que você viveu no passado, com certeza você não vai viver mais, você está em outra fase. Mas tem coisas boas nessa nova fase da vida. Tem coisas, se abra para o novo, se permita ser feliz e se permita conquistar o que Deus tem para você nessa nova fase. Então Paulo fala,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sejam boas, sejam ruins. Paulo tinha que se esquecer que ele foi perseguidor de cristãos, que ele foi conivente com a morte de Estevão, que ele foi conivente com a morte de outros cristãos. Paulo tinha que ser ciente que, na verdade, se ele não abrisse mão, se ele não deixasse para trás, se ele não se auto-perdoasse, ele não ia viver aquilo que Deus tinha. Se ele ficasse vivendo em condenação, em remorso, se ele ficasse vivendo justamente as coisas do passado, ele não iria desfrutar do milagre de Deus, da bênção de Deus, da revelação de Deus para o futuro. Mas ele, na verdade, está dizendo, uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisas na memória que nós, muitas vezes, nos esquecemos. Normalmente nos esquecemos as boas lembranças, normalmente nos esquecemos os bons momentos, né? É natural e psicológico até a mente registrar somente aquilo que causa impacto, somente aquilo que na verdade marcou, que trouxe cicatrizes, somente aquilo que trouxe coisas ruins, ou seja, somente coisas péssimas que ficaram registradas na hora da pressão, na hora da luta. Na verdade, a única coisa que vem para a mente é isso, né? Você observa muito essa situação na briga de um casal, né? Na briga de um casal, na hora do estresse, a pessoa vomita, a pessoa joga para fora na cara da outra tudo aquilo que ofendeu, né? Não desde que eu te conheci, desde que eu casei com você, e aí traz só as coisas ruins, traz só as experiências ruins, e muitas vezes isso já se passaram 25, 30, 40, 50 anos, e peraí, nesses 50 anos a única coisa que teve foram só coisas ruins? Então, na hora da pressão e na hora do estresse, o que vem à tona são as tristes experiências, o que vem à tona são as cicatrizes, as machucaduras, né, os ferimentos. Mas nós temos que aprender a valorizar e a reconhecer as coisas boas que aconteceram. O povo de Israel ele tinha dificuldade de guardar as coisas boas. Por isso que Deus desenvolveu neles o hábito de cada conquista, de cada coisa, eles erguerem um memorial. Por quê? Porque o memorial fazia eles lembrar, foi aqui que nós atravessamos o Mar Vermelho, foi aqui que nós atravessamos o Jordão. O memorial fazia ele lembrar daquilo que tinha acontecido naquele lugar. E por isso que um dos maiores, ou o maior memorial que nós temos na vida cristã é a ceia. A ceia nos faz lembrar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. O pão representando o corpo e o vinho, o cálice, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo. E é um memorial que fazemos regularmente para relembrarmos da morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu faço e é que deixando para trás as coisas que ficam. Paulo não especifica, deixando para trás as coisas ruins, mas Paulo coloca deixando para trás, sejam boas ou sejam ruins, passou, né? Então se abra para a nova fase. Para chegarmos à varonilidade, você precisa aprender a deixar, você precisa aprender a esquecer o passado. O passado só fica de simples referência, o passado só fica de experiência, mas o passado não pode dirigir a sua vida, o passado não pode governar a sua vida, o passado não pode dar direção para o teu futuro. O que vai dar direção para o teu futuro é a palavra de Deus, ela sim que tem que te dar direção a cada dia e a cada passo. Queira esquecer o passado, decida esquecer o passado, coloque o passado de lado, coloque ele numa prateleira, né, e pare de ficar com comparações. Não mais há 10 anos atrás, não mais há 3 anos atrás, pare de ficar com comparações ou referenciais. No versículo 16, Paulo vai falar sobre o presente. Filipenses capítulo 3, verso 16. Mas naquilo a que já chegamos, presente, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Eu preciso aprender a viver com aquilo que eu já alcancei. Eu preciso aprender a ser resiliente, né? Se você trabalhava numa multinacional, era registrado, tinha aí seu fundo de garantia e tudo mais, e de repente, por uma crise, você foi demitido, você saiu dessa empresa e você
abrir o seu próprio negócio, você tem que entender que aquela fase já passou. Não adianta ficar lamuriando, não adianta ficar reclamando ou dizendo, quando eu trabalhava, quando eu vivia naquela empresa, quando eu era registrado. É uma outra fase. Então nós temos que aprender a viver a fase que nós estamos vivendo. Tem gente que nunca está presente na fase que vive. Tem gente que nunca está presente no local que está. Então você tem que estar 100% focado. Você tem que estar com a sua atenção focada, suas energias focadas no momento que você está vivendo. Então, nós devemos aprender a glorificar a Deus, a ter um coração grato por aquilo que já conquistamos, por aquilo que já passamos, mas passar de fase. O verso 14, Paulo nos diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, agora sim, agora aprendo a viver com o que eu tenho, agora eu prossigo para o alvo. Então imagina se Paulo não deixasse o passado para trás. Ele que teve um passado de perseguidor, ele que fez uma série de coisas erradas em nome de Deus, em nome da lei de Deus, ele que foi conivente na morte, na perseguição de inúmeros cristãos. Se Paulo não deixasse isso para trás, se Paulo não aprendesse a se perdoar e a mudar de fase, ele viveria continuamente em condenação, viveria continuamente em acusação. Tem muita gente que vive na condenação contínua, na acusação, porque não se perdoa. Às vezes até confessou a sua culpa diante de Deus, Deus perdoou, porque a palavra de Deus nos garante isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, se Deus te perdoou, por que que você não se perdoa? Por que que você não recebe o perdão de Deus e aceita o perdão próprio? Essas são fases importantes que nós precisamos tratar, precisamos trabalhar o nosso passado para aprendermos a viver o presente, para podermos mudar o nosso futuro, né? Sempre que você trabalha o passado, você consegue viver o presente e aí o futuro que está intacto vai ser um futuro tremendo e maravilhoso. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando o Senhor nos encontrou, Ele nos vivificou quando nós estávamos numa condição de morte espiritual, né? Morte espiritual. Já falamos isso em outras matérias, mas Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus criou o homem um ser tricotômico. O homem é um espírito que possui uma alma e mora num corpo. O homem é um espírito, o local onde ele se relaciona com Deus, o local, na verdade, onde o Espírito Santo de Deus habita hoje, que possui uma alma, a sede das nossas emoções, vontade, intelecto, mas o centro da alma é o livre-arbítrio. E, na verdade, nós temos um corpo, moramos num corpo. Deus cria, Deus forma o homem, Deus prepara todo o jardim e depois coloca o homem ali como coroa da criação, coloca o homem ali para que ele possa governar. Deus primeiro criou o suprimento, Deus primeiro criou a providência, Deus primeiro estabeleceu a provisão para depois criar o homem. Por isso que nós não precisamos estar ansiosos com coisa alguma, porque Ele vai suprir, Ele vai fazer, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O pó, Ele fez o corpo. O pó, Ele fez a matéria. O pó, Ele fez a casa onde vai habitar o espírito e a alma. E soprou em seu nariz, ou soprou em seus narizes, o fôlego de vida, o Espírito Santo.
O Espírito é vida, ele soprou em seus narizes o Espírito Santo. E o homem foi feito alma vivente, sede do pensamento, da vontade e das emoções. Então, o fôlego de vida é a vida Zoe. A vida Zoe é a vida de Deus. Zoe, no original, é a vida abundante, a vida do tipo da vida de Deus. A vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. E Zoe também é a palavra viva, a palavra de Deus. Ou seja, além do fôlego de vida, Deus também soprou o Espírito eterno no homem. Deus soprou a eternidade. Um Deus que é eterno, de eternidade passada a eternidade futura, na verdade, nos fez seres finitos. Ou seja, temos um começo, mas não temos um fim. Temos um começo, mas vamos para a eternidade. Deus não, Deus tem duas eternidades, a eternidade passada e a eternidade futura, por isso que ele é de eternidade passada à eternidade futura. Da hora que foi criado para sempre, o homem se torna então um ser finito. Teve um começo, mas é eterno. Agora nós temos que entender que existem coisas específicas de cada fase. Por exemplo, uma criança. Uma criança no seu crescimento natural, né? Primeiro, ela está sendo gerada e ela vem ao mundo, ela nasce da água. Como que ela nasce da água? A bolsa d'água da mulher se rompe e ela vem ao mundo. A bolsa d'água a mulher estoura e ela nasce humanamente, fisicamente, nessa esfera terrestre, nessa esfera material, a criança nasce. Toda criança nasce sem o senso latente definido e cabe aos pais dar limites, né? Assim como Deus estabeleceu limites no Jardim do Éden, Deus nos ensina a estabelecermos limite aos nossos filhos. Deus disse, olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. De todas as demais, podem comer à vontade. Toda criança precisa ter limites, toda criança precisa saber o sim e o não. E o sim tem que ser verdadeiramente sim, e o não tem que ser verdadeiramente não. Estamos vivendo um período em que a pedagogia está querendo colocar relativo, né, sem absolutos. Isso é um grande perigo e um grande erro, porque, na verdade, isso vai prejudicar a personalidade de uma geração. Nós temos que entender que a palavra de Deus nos ensina, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso é procedência maligna. Então, na verdade, a palavra de Deus nos determina que temos que estabelecer limites. A criança precisa entender o sim, a aprovação, o não, a reprovação. E a criança, na verdade, sendo estabelecida com pode e não pode, isso, na verdade, vai estabelecer o seu temperamento, isso, na verdade, vai fortalecer a criança para que ela possa ter uma opinião, para que ela possa ter uma estrutura, um respaldo. Mas a criança, ela começa, na verdade, numa fase de recém-nascido, e o recém-nascido, tudo é bonito, né? O recém-nascido, tudo que ele faz é belo, é maravilhoso, tudo que ele vai expressar aos pais, os pais se alegram, porque é a primeira infância, né? Então, na verdade, nos primeiros dias, quando ele descobre sons, quando ele descobre os barulhos que ele pode fazer aí com os lábios, ele começa a balbuciar, e aí então é bonitinho, é uma graça, e muitas vezes ele gospe, todo mundo dá risada, e de repente ele começa a ver os movimentos das mãos e todo mundo se alegra, porque na verdade tudo é bonitinho. Agora, o que os pais vão cobrar de um filho recém-nascido? Nada, porque o recém-nascido não tem como corresponder com uma cobrança, né? Mas à medida que ele sai da fase de recém-nascido, na verdade começam as cobranças. Agora, não que o pai ame menos, mas o pai ou a mãe, na verdade, querem levá-lo à maturidade. Então, quando bebezinho, quando recém-nascido, quando acabou de descobrir que ele pode fazer aí barulhos com os lábios e cuspiu até na cara do pai, todo mundo ri, aplaude e tudo mais. Isso, na verdade, é só a fase da primeira infância, a fase da recém-nascido.
Porque logo que ele começa a crescer, ele tem que ser corrigido, ele tem que, olha, não faça isso, não é assim, né? Então aí tem que controlar, educar, tem que estabelecer limites. Mas começou a crescer, de repente começam as cobranças. Vai para a escola e de repente fez a sua lição de casa, arrumou seu quarto, arrumou sua cama. Então são coisas da fase dele que são cobranças. Quando recém-nascido, muitas vezes, cada saída do pai, cada saída da mãe trazia um brinquedinho, trazia alguma coisa para alegrar a criança. Agora já na fase escolar, não vai ter brinquedos todos os dias, não vai ter presentes todos os dias. Por quê? Porque é outra fase. Não significa que os pais amem menos, mas na verdade são fases diferentes. E de repente ele começa a crescer e desenvolver e as cobranças aumentam. E chega o dia em que ele tem 4, 5 provas ao mesmo dia. No primeiro aninho, a primeira provinha de matemática, 1 mais 1, 2 mais 2, para ele era uma dificuldade, uma prova. Que já para alguém que está numa fase superior, aquilo não é nada. Mas para ele, na fase dele, aquele é o limite da prova dele, é justamente a luta dele diária, é a preocupação dele. Eu vou ter prova do quê? De adição e subtração de um único algarismo. Mas para ele é uma prova, para ele é a prova da fase que ele está vivendo. Já quando ele está aí na sétima, oitava série, ele agora vai ter diversas provas ao mesmo tempo, e aí ele fica preocupado com física, com química, com matemática, com ciência, ele fica preocupado com diversas provas que caíram no mesmo dia, e fazer a lição, fazer o trabalho, fazer a tese, e assim vai indo, e de repente ele sai dessa fase de escola, e aquele que era, na verdade, provido em todas as coisas, tem que começar a procurar emprego, tem que começar a se virar, tem que começar a tomar decisões mais maduras, tem que começar a decidir o que vai fazer, que carreira vai seguir, que estudo vai fazer. E é uma luta sair aí da escola, ir decidir uma carreira, ele fica inseguro, ele fica indeciso, ele gosta de tudo, de repente ele não gosta de nada, de repente ele quer ser tudo e ao mesmo tempo ele não quer ser nada, mas ele precisa mudar de fase. Ele precisa, por mais apego que ele tenha na fase da infância, acabou. Agora, na verdade, o relacionamento na faculdade é diferente, as matérias da faculdade são diferentes, os professores da faculdade são diferentes, as cobranças são diferentes. E aí, de repente, ele começa a namorar, ele se casa, e aquele que era provido, agora ele tem que prover, né? Aquele que era suprido, agora ele tem que suprir. E é outra fase. E essa outra fase começa um outro ciclo, e esse ciclo muitas vezes chega contas todo dia, e tem a água a pagar, a luz a pagar, a internet, tem aí o aluguel, tem tantas coisas, o carro, o combustível, e as pressões da vida vão levando à maturidade e ao crescimento. E de repente, aquele que uma vez foi bebê, agora ele se torna pai de uma criança. Então nós observamos que a vida ela é feita de fases. A vida espiritual também é feita de fases. Um bebê espiritual, ele jamais pode gerar espiritualmente. Por quê? Porque ele não tem condições. Assim como o bebê físico, o bebê carnal, não tem condições de gerar, o espiritual também não. Então, para entendermos as fases, nós temos que entender também os tipos de morte. Já falamos disso em outra matéria, mas o homem nasce uma vez e ele pode morrer 3 vezes. Interessante nós observarmos que temos a natureza adâmica que veio através do sangue, através do DNA, e dentro dessa natureza adâmica somos pecadores e o pecado nos afasta de Deus, então estamos mortos espiritualmente. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que nasce
Da água é carne, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então precisamos nascer de novo, e esse nascimento dá quando você toma a tua decisão por Jesus, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda nesse versículo de Gênesis capítulo 2, agora vamos para o verso 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A palavra no original em hebraico nos diz: no dia em que dela comerdes, morrendo morrerás. Morrendo espiritualmente, vai culminar numa morte física. Deus não criou o homem para morrer. Talvez você me diga: pastor, então o homem viveria eterno nessa terra? Não. A vontade de Deus era que o homem vivesse nessa terra, exercesse o domínio, estabelecesse o reino de Deus nessa terra e alcançasse uma comunhão tal com Deus que Deus o tomava para si. A vontade de Deus era que acontecesse nessa terra o que aconteceu com Enoque. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Essa era a vontade de Deus para a humanidade. O arrebatamento sempre foi plano de Deus para a humanidade. Agora, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Adão pecou, ele maculou a espécie, a raça humana, e aí o homem passou a morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem teria sim uma limitação de vida, mas essa limitação de vida iria culminar num sucesso, num benefício, numa comunhão, num relacionamento com Deus e Deus o tomar para si. E dentro do jardim, Deus estabeleceu limites. De todas as árvores do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O homem tinha limitações da vida. Você não pode comer dessa árvore, porque se você desobedecer e comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Então aqui, na verdade, nós precisamos definir o que é morte. O ato de morrer, ou seja, para muitos, morte é o fim da vida. Para muitos, morte é destruição. Quando falamos em morte, sempre lembramos de separação. Quando dela comerdes, você vai viver separado de Deus. O espírito do homem ficou separado de Deus. O homem ficou com uma alma muito forte. E a alma forte pende ao pecado. A alma forte se torna natureza carnal. Quando o corpo é governado pela alma, ele se torna natureza carnal. Ou seja, um físico doente, um físico que vai viver a consequência do pecado, e, na verdade, um espírito afastado de Deus, ou um espírito adormecido, com uma alma que agora passa a ter problemas na alma, como, por exemplo, medo, vergonha, culpa, condenação, e o homem se afasta de Deus. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós temos, então, três tipos de morte. Temos a morte espiritual, que é separação de Deus, afastados de Deus. E aí, por causa da morte espiritual, o homem passou a viver o risco da morte física. Por causa da morte espiritual, a consequência é morte física. Agora, se o homem não resolver a morte espiritual em vida, no corpo desta carne, aí ele passa pela terceira morte, que é a morte eterna. Então nós temos três tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Quando o espírito se separa de Deus, quem começa a governar, quem começa a tomar conta da nossa vida é a alma. E a alma
é a sede das nossas vontades, intelectos e sentimentos. Vontade, intelecto e emoções. Então, como a alma é a sede das nossas emoções, quando ela governa querendo satisfazer a carne. Quando ela domina querendo satisfazer a carne, a alma. Então, intelecto são o quê? São os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, aonde ficam os registros. Com o pecado, o espírito do homem ficou morto, ou seja, o espírito do homem se afastou de Deus e ficou adormecido. Então agora vai ser definido ou vai ser guiado pelos 5 sentidos do corpo humano: pelo tato, pela visão, pelo olfato, pela audição ou paladar. O homem vai ser dominado pelos 5 sentidos da vida. Foi a forma como Eva foi tentada. Através disto, a alma começa a trazer ordens para o corpo obedecer ou para o corpo se submeter. Vamos ver a divisão específica do corpo. O corpo, na verdade, é aonde habita a alma e o espírito. E alma é, na verdade, a nossa sede do intelecto, vontade e emoções. Mas o Espírito é onde o Espírito Santo de Deus age, onde o Espírito Santo de Deus habita. Nós vamos ter uma matéria que vamos trabalhar bem definido cada uma dessas partes, chamando de merismos, a divisão da alma e do Espírito. Agora, se a alma tem vontade, então a alma é a volição, que é a vontade. E a vontade, muitas vezes, ela é forte. A vontade, muitas vezes, é o que domina a pessoa, é o que leva a pessoa, é o que impulsiona a pessoa a fazer absurdos. Outra parte da alma são as emoções, os sentimentos, aonde ela se alegra, aonde ela se entristece, aonde ela tem raiva, aonde ela tem prazer, são as emoções. E uma terceira parte da alma é o intelecto, por onde chegam as informações e aonde se registram as informações, que é exatamente aonde se tem a consciência, o subconsciente, e onde fica também o inconsciente. Então, na verdade, temos aí, somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. E a alma, ela na verdade é então um sentimento, vontade e intelecto. Só que o centro da alma é o livre-arbítrio. As informações nos chegam pelo alimento da nossa alma. As informações nos chegam pelo conhecimento que alimentamos a alma. Essa é, na verdade, a linha do pensamento tricotômico, ou seja, muitos creem na dicotomia, mas a nossa posição aqui no curso é a tricotomia. Somos um espírito que possuímos numa alma e moramos num corpo, somos um ser trino, porque Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Cremos que a palavra de Deus divide espírito e alma. A palavra de Deus dividem espírito e alma. Já os dicotômicos creem que isso é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz para penetrar, para dividir. Quero aqui indicar um livro de Watchman Nee, O Homem Espiritual. Hoje está em 3 edições, volume 1, 2 e 3. Um livro sensacional que vai falar sobre textos da Bíblia que relata sobre essa divisão da alma e do espírito. Que, na verdade, as coisas do espírito se discernem espiritualmente e as da carne se discernem carnalmente. Então nós precisamos aprender a observar o texto bíblico e analisar o texto bíblico, em outras versões até, para vermos a riqueza do texto. A Bíblia fala que a alma ela é como um jumento selvagem. Né? Então imagina, né? Um jumento quando empaca já é difícil, imagina sendo ele selvagem. O resultado do pecado foi fruto da escolha do homem. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo,
e sobre ele dominarás. Deus estava dizendo a Caim, olha, está diante de ti o livre-arbítrio, a condição de escolha, a posição de escolha. O homem escolheu o seu caminho, o homem escolheu pecar, o homem escolheu desobedecer a Deus e ouvir a sugestão da serpente. Deus queria agora que Caim se arrependesse. Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Caim estava enciumado que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou dele, mas Abel deu, além de ser um sacrifício de sangue, ele deu a primícia, a primazia. Já Caim não, Caim deu o resto da colheita, deu o resto dos frutos. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado como nós entregamos algo a Deus. Jamais podemos dar o resto. Para Deus tem que ser sempre a primícia, a primazia de tudo aquilo que Ele te deu. Separe a primícia e consagre ao Senhor. Deus queria que Caim fizesse certo. Deus queria que Caim fizesse o bem. Mas Deus estabeleceu algo aqui muito interessante. Agora, se você não fizer, o pecado jaz à porta, e para ti serás o teu desejo, e sobre ele dominarás. Pecado jaz à porta. Que porta aqui? A porta do teu coração. O pecado jaz à porta do seu coração, e se você não fizer, você vai ser dominado pelo teu desejo, você vai ser dominado pela alma, você vai ser dominado aí justamente pelas emoções, vontades, intelecto, pelo próprio formação da alma do homem. Deus estava dando instruções para Caim tomar cuidado para que o desejo não dominasse sobre ele. Agora, 1 de Samuel, capítulo 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 17 a 21. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Os filhos do sacerdote Eli estavam desviados, afastados dos caminhos do Senhor, e Eli não corrigia, Eli não exercia a autoridade de pai sobre a vida de Ofni e Finéias. Os filhos Ofni e Finéias passavam em frente ao local do sacrifício e pegavam a carne, o melhor da carne, a gordura da carne, que era para queimar ao Senhor, tomavam para si. Isso, na verdade, tomar a gordura da carne, eles estavam tocando no sagrado, eles estavam tocando na unção. A gordura ali representa a unção, que para Deus era algo realmente sagrado. E depois disso, o povo de Israel foi invadido pelos inimigos, foi invadido pelos filisteus, e Ofni e Finéias exigiu que a arca fosse colocada na frente, só que ela foi colocada na frente como um amuleto. E a arca foi roubada, e aí, além de roubarem a arca, mataram os filhos Ofni e Finéias. Alguém foge dessa batalha, chega diante do sacerdote Eli e narra a Eli mataram seus dois filhos, e ele pergunta: e a arca? E na verdade aquela pessoa diz: olha, a arca foi levada para o arraial dos filisteus. Ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre naquela mesma hora, e a esposa ali de um deles também dá a luz ao filho, e ela, antes de morrer, ela diz: coloque o nome da criança de Icabod. Cabod é, na verdade, santidade, glória, mas Icabod foi-se a glória. Então nós observamos aqui uma situação triste, uma situação de derrota, uma situação de consequência do pecado, consequência do erro. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, verso 5,
não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se nós fizermos um estudo acerca da situação de Eli, nós vamos observar que a maldição na linhagem, na descendência, na família de Eli, vai até a quarta geração. E que tristeza viver essa consequência, sofrer essa consequência, que hoje você pode ser livre pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele se fez maldito por nós para que a bênção chegasse até você. Então, em Cristo Jesus, desvencilhe, desligue toda maldição geracional, toda maldição hereditária, porque Cristo já cravou isso na cruz do Calvário. E isso você só pode fazer confessando e se arrependendo no seu coração. O resultado do pecado é fruto das nossas escolhas. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E ele, quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, nos vivificou. Deu a vida quando nós ainda estávamos mortos. Capítulo 2, verso 22 de Efésios. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, através do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos fez morada, templo do Espírito Santo. Agora, como era a nossa vida? Nós éramos, antes dessa nova aliança. Estávamos perdidos, estávamos afastados, estávamos mortos espiritualmente. Voltando ao capítulo 2, verso 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Como é bom nós encontrarmos um texto na Bíblia que diz, mas Deus, Estávamos afastados, éramos pecadores, estávamos separados de Deus, mas Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com seu infinito amor, tem uma novidade de vida para nós e através de Cristo Jesus, ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Já falamos aí na matéria anterior acerca de aspecto vital e aspecto legal. Romanos capítulo 5, verso 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós vamos observar aqui o valor do pagamento de resgate. Vamos observar aqui o sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário para conosco. Somos justos por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que nos justificou com seu sangue na cruz do Calvário. E quando Deus olha, ele vê, antes do sacrifício, ele vê a Cristo Jesus. Ele vê, na verdade, quando ele olha para você, primeiro ele vai ver o sacrifício de Cristo Jesus, o preço que foi pago para que você pudesse ser justificado, para que você pudesse ser limpo do pecado. Jesus veio para tirar essa natureza pecadora, essa natureza adâmica. E para encerrarmos aqui a nossa primeira aula, 1 de João, capítulo 2, 1 e 2. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo. A palavra foi escrita para não pecarmos, mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, justo. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, na verdade, necessário vos é nascer de novo, é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Porque o Espírito estava morto, o Espírito estava afastado. A partir do momento que Adão pecou, o homem passou a ser governado pela alma, dominado pela alma, mas quando ele nasce de novo e confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito que estava separado, que estava afastado, retorna a Deus. Então a importância ressurge, né? E essa importância de entender que ele agora tem que ser governado pelo Espírito, mas há uma luta contínua. A carne batalha contra o Espírito contra a carne. Nas nossas próximas aulas, nós estaremos falando um pouquinho sobre a morte física e a morte eterna. Vamos entender, definir bem acerca desses três tipos de morte. O homem é um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Portanto, ele também pode passar por três mortes. A morte espiritual, que é a separação de Deus, que vai culminar no resultado da morte física, e que se ele não resolver a morte espiritual em vida, aí ele vai para a segunda morte, que é a morte eterna. Cuidado, que você possa perseverar na palavra de Deus e ter Jesus como Senhor e Salvador, resolver a tua questão espiritual enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta e você ainda tem o fôlego de vida. Porque depois que o fôlego de vida for tirado, aí não tem mais como decidir, não tem mais como se arrepender. Que Deus te abençoe e você seja fortalecido a cada dia, que a cada dia você possa meditar na verdade da palavra e nunca se esqueça, você pode ouvir as aulas quantas vezes achar necessário. Não só dessa matéria, como dos demais módulos também, você pode estudar, ouvir novamente, fazer as suas anotações, desenvolver um estudo em cima de cada um dos nossos pontos e assim você conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, ela te libertará. Que o Senhor te abençoe, um ótimo dia, que a vitória e a unção do Senhor seja sobre ti. Até a próxima.